Alright, ó, quando vocês fizerem a prova e vocês mandam lá para mim o printzinho ali da aprovação, é assim que eu me sinto. Só queria falar isso para vocês. É essa música que toca na minha cabeça. Então, gente, falem aí para mim. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Vocês estavam curtindo a música aqui. Eu acho que tá tudo certo, então. Good evening, hello, jazz or blues? É um pouco dos dois. Blues é bom. Good evening, everybody. Ó, tem uns caras aí, tem uns alunos novos, tem uma galera que já é aluno também. Very nice. Good evening, how are you? Yeah, man, some old school stuff. Very good. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Estou vendo para os alunos, para quem já é nosso aluno, sejam muito bem-vindos. Cara, essa semana vai ser muito bacana, a gente está com essa programação de aulas, então a gente tem essas 4 aulas juntos. Hoje a gente vai fazer uma aula a respeito da primeira parte da prova. Amanhã a gente vai fazer uma aula de segunda parte da prova e assim sucessivamente. Então, vocês têm essas 4 aulas comigo. Em cada uma dessas aulas, a gente vai abordar lá um tema de prova, uma parte da prova. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem também não é aluno, seja bem-vindo. Isso aqui vai ser uma oportunidade legal também para você ter acesso a esse conteúdo. Aí eu estou bem feliz, não só porque vocês estão aqui, mas porque essa semana a gente já teve 2 pilotos aprovados. É sempre muito legal quando isso acontece. Então, assim, gente, na verdade, a maioria de vocês até já fez prova, conseguiu ser aprovado, outros não. Então, eu acho que vocês conhecem um pouco desse ambiente de prova. Para quem está meio perdido ainda, nunca fez uma prova ICAO, não sabe direito como que é esse negócio, é mais ou menos assim. Para você conseguir a sua licença de piloto internacional, você vai precisar fazer essa prova aqui, ó. Então, essa daqui é a versão da prova ICAO no Brasil, porque é mais ou menos assim. O ICAO, ele é responsável por reger, né, por toda essa parte aí do inglês. E cada país é responsável por fazer, então, uma versão da prova ICAO. Então, a prova que a gente tem que fazer para pegar lá a nossa licença é essa prova aqui. Então, tem alguns centros de exames espalhados pelo Brasil e você vai fazer essa prova aqui para tirar lá o seu ICAO. Ó, alguns dias depois de você fazer essa prova, o que acontece? Eles vão te mandar lá a sua nota. A sua nota, ela precisa, pelo menos, se parecer com isso aqui, ó. Então, essa daqui é a nota mínima, chamada de operacional. Então, depois que você foi lá, fez a sua prova, a escola ali, depois de alguns dias, eles vão te mandar lá a nota. E essa daqui é a nota mínima, para a gente conseguir estar autorizado a fazer voos internacionais. Como vocês já estão vendo, o piloto ele é avaliado nesses 6 critérios. Então, os critérios são pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Então, gente, pronúncia. Qual que é a pronúncia de um cara que é ICAO 4? Né? A pronúncia não vai ser aquela coisa mais linda do mundo, não vai nem parecer com pronúncia americana, nem com pronúncia britânica, senão seria 5, senão ele seria mais avançado. Então, o que é a pronúncia de um ICAO 4? O ICAO 4 ele tem uma pronúncia que dá para entender, não chama tanta atenção a pronúncia dele, tem um sotaque sim, mas dá para entender. Né? Então, a gente vai ver que em relação à pronúncia, desde que a gente consiga falar as palavras direitinho, não chame tanta atenção, eu vou fazer algumas observações sobre pronúncia. E o próximo item, estrutura. O que é o lance da estrutura? Hoje a gente vai responder uma pergunta e eu vou mostrar para vocês como que é o negócio de respeitar ali o tempo verbal da pergunta, mas a estrutura tem principalmente a ver com presente, passado, futuro. Né? Então, as mudanças de tempo verbal. Na prova, a gente tem que estar muito consciente desse negócio. Toda pergunta que o examinador fizer para a gente tem ali uma razão por trás, né? Por que ele está fazendo essa pergunta? Então, tem muito a ver com esse negócio da gente ter a consciência de conseguir trocar ali o tempo verbal.
Vocabulário, claro, a gente conseguir desenvolver determinados tópicos. Fluência não tem a ver com você falar muito rápido, a fluência tem mais a ver com a sequência que a gente consegue dar nas coisas. Não achem que fluência tem a ver com falar super rápido, ok? Compreensão, legal, interação. Então, assim, ó, isso aqui é uma nota ICAO 4 mínimo, é isso que você precisa para estar autorizado a fazer os voos internacionais. A gente pode variar para cima, mas a gente não pode variar para baixo. Se tiver uma nota 3 em qualquer um desses critérios, aí o piloto ele é reprovado, né? Ele não passa, ele vira o que é chamado de pré-operacional, que se parece com isso aqui, ó. Ó, então, isso aqui seria uma nota de alguém que em um dos critérios acabou tirando um 3 ali, ó, em estrutura. Essa daqui é provavelmente a nota mais comum, tem muitos pilotos que têm muita experiência e acabam tirando essa nota aqui. A gente vai ver também como é que, por que que isso acontece. Ok, então a gente quer de 4 para cima, né? Então, as notas 4 ali, a gente pode ter um 5. Uma nota muito comum dos alunos que fazem o nosso curso aqui, para vocês que têm acompanhado aí, é um 5 em compreensão, né? A gente conhece muito bem as situações e tal. E mais uma nota que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, ó. É o tal do 5 Plus. Né? Então, esse 5 Plus, ele apareceu de volta, aí se o piloto tirar o 5 Plus ali em todos os critérios, na verdade, o examinador que tem essa percepção de ver esse potencial ali naquele candidato, e aí ele consegue lá ser convidado para fazer uma prova para tentar o nível 6. Então, só lembrando, tirou 5 no teste, você fica 6 anos sem fazer a prova. Tirou 4, você fica 3 anos sem fazer a prova. Então, realisticamente falando, a grande maioria dos pilotos, né? Claro que tem os caras que são 5 e tal, mas a grande maioria está em busca dessa nota aqui, ó, pelo menos esse 4 em tudo. E aí eu sugiro que uma vez que você conseguiu essa nota, que você continue, né, que você continue estudando para ir melhorando os critérios e até chegar lá numa nota 5, por exemplo. Ok? Então, a minha missão é fazer com que isso aqui aconteça para você. Então, todo esse conteúdo, tudo isso que a gente vai ver, eu quero que vocês saibam que a gente está fazendo por conta daquela nota lá. Então, como a gente viu, a gente vai ter que fazer essa prova aqui para conseguir lá a nossa licença ICAO. E se a gente começar a estudar a prova, já na primeira parte aqui, a gente vai ver que a primeira parte, né, chamada de Aviation Topics, já tem ali, pelo menos de acordo com o MOC, tem 1, 2, 3 perguntas. Só que, claro, gente, ó, tem uma pergunta alternativa aqui. Para cada uma das perguntas, tem ali as perguntas alternativas. Lá no final tem o que é chamado de follow-up questions. Então, why not? Ó, por quê? Por que não? Como? Quando? Me fala mais sobre isso. Can you explain better? Have this situation ever happened to you? Ou seja, esse tipo de situação já aconteceu com você? Can you give me some examples? Some examples. Então, o que que a gente faz? Numa preparação, a gente prepara, então a gente vai completamente se antecipar para isso aqui, ó. A gente não vai deixar que isso aconteça. Nas nossas respostas ali, dessas 3 perguntas, a gente já vai entregar o que é chamado de resposta completa, resposta apropriada, resposta informativa. E como que a gente vai fazer esse negócio? É mais ou menos assim. A instrução oficial da ANAC é que para fazer essa primeira parte do teste, o examinador ele tem ali aproximadamente 4 minutos com você. Como vocês viram, a primeira parte do teste é chamada de Aviation Topics, correct? Então, a gente começa daqui. Agora eu quero, vai começar a nossa, como vai começar a aula, vai começar também a interação de vocês aqui, tá? Então vamos lá. What is an aviation topic? Coloquem para mim aqui no chat o que são esses aviation topics. Me deem exemplos do que são aviation topics. Eu vou colocar alguns e vocês vão colocando alguns aí. Ó, CRM é um aviation topics. O que mais é um aviation topics? Coloquem aí. Lembra que eu falei que quem assistisse comigo tal ia poder participar? Essa é a hora.
Então, aqui no chat do YouTube, eu quero que vocês coloquem para mim o que são, what is an aviation topic? O que são esses tópicos de aviação? Talvez a rotina do piloto pode ser um aviation topics, pilot's routine. Algumas perguntas em relação a procedimento, talvez the difference between V1 and V2. Então, tá vendo o que são esses tópicos? Future of aviation. Que mais? Runway incursion. Então, já vou falar runway excursion. Que mais? Vão colocando aí o que são. Advice your instructor gave you, perfect. Weather conditions, very nice. Avionics, experiência na aviação. Check right CMA, muito bom. Solo flight, clássico, né? Weather condition versus fuel consumption, why not? Consumption. Então, gente, Mayday, Pam Pam, very nice. Medical certificate, VR, lift off. Back around, acho que você quis dizer go around. Mas taxi instructions, very nice. Então, a gente pega a ideia, né? E aí, legal, a gente está falando aqui o que são alguns aviation topics. O interessante de tudo isso é que o próprio ICAO define background in aviation, very good. Então, assim, a gente estava tentando aqui descobrir o que são alguns aviation topics. No Manual Internacional do ICAO, eles já definem o que são esses aviation topics. Olha só que interessante. There you go. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Então, de acordo com o ICAO, esses aqui são os aviation topics, the lexical competency. Então, olha só que interessante. Léxico, gente, é a palavra, né? O significado da palavra, o significado que tem naquela palavra. Esse é o léxico da palavra. Então, já de cara, eles fazem uma lista, acho que são 20 ou 19 desses tópicos, e daqui desses tópicos saem as perguntas para esses testes. Daqui desses tópicos saem esses modelos de prova, saem essas perguntas durante a sua prova lá. Então, o que a gente tem que dominar são já alguns tópicos definidos para que a gente consiga responder essas perguntas. Vamos dar uma olhadinha nesses tópicos. Abbreviations. Que são abbreviations e acronyms. Então, abreviações e acrônimos. Alguém colocou ali CRM. Esse CRM é um acrônimo, né? Então, CMA é um acrônimo, IFR, VFR. Então, isso são algumas das habilidades que a gente precisa. Que mais? Animals, birds, aí a gente entra em bird strike, bird ingestion, aviation, de forma geral, né? Aquela pergunta, what do you see for the future of aviation? Falar de voo, flight, behavior, que seria comportamento, activities, atividades cargo, merchandise, packaging, materials, então essa parte entra em dangerous goods, por isso tem uma foto, né, que explora essa parte do dangerous goods. A gente precisa de algumas frases para conseguir falar de causas e consequências, olha só, causes, conditions, nationalities, health, então por isso a perguntinha do CMA, communication, a gente precisa aprender os verbos modais para mandar bem nas obrigações, probabilidades, possibilidades, os números, tem o Niner, tem o Fowler, e por aí vai. Então, gente, tá vendo, de acordo com o Manual Internacional do ICAO, tá vendo o que são os Aviation Topics? Então, daqui, meus amigos, saem essas perguntas, né, que a gente tem que responder ali na primeira parte do teste. Um dos nossos alunos que fez a prova aí recentemente, ele recebeu a nota também, foi aprovado, o examinador fez a seguinte pergunta para ele, e aí a gente vai responder essa pergunta junto, que é, what was the first aircraft you have flown? Já entenderam? Vou colocar a pergunta aqui para vocês. What was the first aircraft you have flown? What was the first aircraft you have flown?
What was the first aircraft to have flown? Eu coloquei no chat aí para vocês. E aí agora vamos lá, como que a gente responderia essa pergunta? A gente vai trabalhar numa sugestão de resposta para essa pergunta. No final dessa aula, todo mundo que está aqui vai ter uma boa resposta para essa pergunta. Então, vamos lá. Antes da gente responder, me coloquem aí no chat, como vocês começariam a responder essa pergunta, hein? What was the first aircraft to have flown? Começou a prova, o examinador falou, Welcome to Santos Dumont English Assessment, Part 1, Aviation Topics, e ele te fez a pergunta, What was the first aircraft to have flown? Como a gente começaria a nossa resposta aqui? O que vocês acham? Coloquem para mim aí no chat, como vocês começariam a responder essa pergunta? What was the first aircraft to have flown? Ó, a gente está fazendo uma prova de proficiência linguística em língua inglesa. Então, legal. Já tem uma resposta ali. Oh, the first aircraft to have flown. Bacana. Você já começou respondendo a pergunta. O que eu vou sugerir que vocês façam, na verdade, é um pouquinho diferente. Ao invés de você já sair respondendo a pergunta, a gente vai começar um pouquinho antes, né? Então, se a pergunta do examinador está aqui, ó, eu tô com uma lousa aqui, vê se vocês conseguem ver aí. Consegue ver minha lousa? To begin that, agora vocês estão chegando onde eu queria, ó. It was a long time ago. Based on my experience, eu não sei se o based on my experience ficaria legal aqui. Talvez o based on my experience seria mais para uma pergunta de opinião. As far as I can tell, também seria para uma pergunta de opinião. Aqui a gente está fazendo uma pergunta de passado, né? Você poderia falar as far as I remember. Até onde eu me lembro. As far as I remember. The first aircraft I have flown. Legal, você já está parafraseando, já está começando. Eu não começaria assim. É mais difícil, eu acho que a gente gagueja mais ali. Então, o que eu faço nesse método? A gente pega o tópico da pergunta, nesse caso o tópico aqui foi the first aircraft to have flown. Eu sempre vou começar a minha resposta com uma expressãozinha ali. Então, o que seria aqui uma expressão legal para a gente começar? Well, ok, são todas muito básico, né? O que seria bacana aqui? Dá para falar to begin with. Quem falou to begin with? To begin with já deu uma sequência legal. Ó. Well, to begin with, aí sim eu faço o que vocês estão fazendo, que é começar a responder parafraseando o tópico da pergunta. Percebe o que a gente faz? Então, aqui entra essa expressãozinha, né? A gente vai sempre mostrar ali, não tem aquele negócio de que a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão é muito importante. Então, aqui nas perguntas da parte 1, quando o examinador faz uma pergunta, em vez de sair respondendo, eu dou uma respirada e falo, well, actually, vocês já sabem como usar actually? Esse actually, ele é extremamente útil em inglês, né? Ele é muito usado. O actually aqui, ele seria um na verdade. Na verdade? Na verdade, eu lembro, sim. Actually, I do remember the first aircraft I have flown was a Cessna 152. Actually. Então, esse actually, ele demonstra uma fluência, né? Ele já demonstra aqui uma forma legal. First and foremost. Oh, hello, sir. First and foremost, o cara já está indo de calcinco para cima. Então, se você lançar um first and foremost, a gente já começa de outro jeito. Então, tell me about the first aircraft you have flown. Well, first and foremost, the first aircraft I have flown was a very long time ago. Então, isso faz a diferença total nessas respostas aqui da parte 1. Então, para a nossa resposta de hoje, eu coloquei esse actually aqui, ó. Então, esse actually, a gente colocaria esse efeito. Na verdade, eu lembro sim. Actually, the first aircraft I have flown was, e aí a gente vai parafrasear o tópico da pergunta ali. Eu sempre começo assim. Então, guardem esse começo, que a gente vai usar esse negócio daqui a pouco. Porque, lembra que eu falei que nessa aula a gente ia focar em pronúncia
estrutura e vocabulário. Então, a primeira observação de pronúncia que eu vou fazer é para uma das palavras que a gente vai precisar nessa resposta, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam isso, já se atentaram para esse negócio, mas em inglês, olha só que interessante isso. Essas palavras que terminam com E, esse E aqui, ele é completamente mudo. Aí você me pergunta, por que que não tira, então? Por que que não tira o E? Mas é isso, gente, o E é mudo. Ele tá aí na palavra, mas ele não tem som. Isso aqui é chamado de silent E. Então, olha só que interessante. Como que vocês falam motor? A gente vai precisar desse vocabulário lá depois, né? Então, motor. Quem tá falando engine, você está chamando atenção para a sua pronúncia. Então, para falar motor, vai ser engine. Tem 2 sílabas só. Engine. Olha como fala conselho. Será que a gente pronuncia esse I? Com certeza não. A palavra ela termina antes. Ela vai terminar no advice. É som de S. Advice. What was the advice your instructor gave you? Percebe? Essa daqui, a próxima palavra, have. A gente não pode falar heavy, especialmente porque heavy significa outra coisa, significa pesado. Então, a gente acaba trocando o significado por conta de uma pronúncia não tão precisa. Então, isso como regra geral, esse silent E, essas palavras que terminam com E, a gente vai omitir o som completamente dessas palavras. Ok? Então, falem aí em voz alta, não sei onde vocês estão, mas é assim que a gente melhora. Então, vai ser engine. Engine. Oh, I flew a single engine aircraft. Engine. Advice. Advice. Have. Quantas horas de voo vocês têm? Eu tenho 10.000 horas de voo. I have 10,000 hours of flight. Façam um exemplo de vocês aí. I have 30,000 hours. I have 1,000 hours. I have 300 hours. Então, have. Para vocês não falarem assim, ó, I have 30,000 hours. Então, vai ser I have. I have. Maintenance. Maintenance. Olha como termina a palavra, no som de S. Maintenance. Above. O avião está voando acima das nuvens. The aircraft is flying above the clouds. Performance, replace, home, plane. Olha como fala avião, né? Plane. Então, se a gente falar, the engine of the plane. Não, a gente trocou a palavra, the engine of the plane, the airplane. Date, face, interference. Então, a primeira observação que eu vou fazer em relação à pronúncia é essa. Quando vocês falarem motor, a primeira palavra, a gente não pode pronunciar esse E no final, então vai ser engine, single engine. Legal, já temos aqui uma observação de pronúncia para quando a gente for falar lá, dar a nossa resposta, a gente fazer essa pronúncia direitinho. A próxima observação, e aí, na verdade, é quando a gente vai criar a nossa resposta. O que a gente vai falar? Do que a gente vai falar? Então, eu gosto muito de fazer esses mapas mentais para organizar essas respostas, e é assim que eu quero que vocês, quando vocês tiverem dificuldade com o vocabulário, façam isso. Achem ali o tópico da pergunta. Aqui o tópico da pergunta, claro, que é para você falar do avião, né? Do avião que você voou. Então, o tópico vai ser aircraft. A gente joga o tópico lá no meio e aí você tenta achar os links. Quando eu penso em aircraft, qual que é a primeira coisa que me vem na cabeça? Me vem, sei lá, que é pequeno. Small. Então, a gente colocou lá. A gente está achando o vocabulário primeiro. Então, small, pequeno. Como que eu falo leve? Light. Como que eu falo avião aeromotor? Monomotor. Single engine. Tem 2 lugares, two place. Que mais? Pode ser usado ele é usado, na verdade, né? Para treinamento de voo, flight training. Eu coloquei um landing skid ali só para não deixar excluído os caras do helicóptero. Tem algum piloto de helicóptero aí? Pilotos de helicóptero. Por isso que eu coloquei o landing skid.
porque eles vão falar do Robinson 22, né? Então, se você for falar em inglês, Robinson 22, it has a landing skid. Então, percebe? Para o piloto de helicóptero. Flight training. Quem voa um Paulistinha? O Paulistinha, ele é um tail dragger. O que é tail dragger? É quando o trem de pouso é convencional, né? Tem uma roda lá no tail. A tail dragger. O Paulistinha é um tail dragger. Talvez falando do Cessninha, equipped with tricycle landing gear. Tricycle landing gear. Então, tá vendo como que a gente desenvolve e acha ali o vocabulário? A gente acha o vocabulário em volta ali daquele tópico. Very nice. Temos o vocabulário. O que a gente faz agora? Uma vez que a gente tem o vocabulário, a gente tem na cabeça algumas palavras para a gente falar, a gente vai misturar esse vocabulário com a estrutura. E aí, o que é a estrutura? Na verdade, eu vou mostrar para vocês esse esquema da estrutura, porque é assim, ó. E aí a gente vai ter duas estruturas ali para falar de avião. Mas a primeira coisa em relação à estrutura, claro que a gente vai estar descrevendo aqui, falando de uma aeronave. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender que falou de avião, o avião não vai poder ser ele. Porque em português a gente fala assim, o avião está vindo, ele é pequeno. Né? Em português a gente chama o avião de ele, de ela. Então, o avião é um negócio, é it, é uma coisa, um objeto. Então, quando a gente se refere ao avião, a gente tem que lembrar que sempre vai ser it. E it é terceira pessoa. Por que isso é extremamente importante? Qualquer verbo que vocês usarem se referindo à aeronave, a gente vai precisar colocar um S nesse verbo. Como que vocês falam que ele tem um motor? Que ele tem 2 lugares. E aí vai ser do verbo have mesmo, que é ter, né? Só que como a gente está falando do avião, a gente vai ter que conjugar. Então, coloquem no chat para mim como seria. O avião tem 2 lugares. Como vocês falariam isso? Coloquem no chat para mim. The aircraft, a aeronave tem 2 lugares. Ela tem 2 lugares. Ela é pequena. Em português eu estou falando ela, mas em inglês a gente vai precisar falar o quê? It. Como vocês diriam? Ele é amarelo, o avião é amarelo, sem falar de aircraft. Como seria? It has 2 places. É isso. It has 2 places. Very nice. It has 2 places. Excellent. The aircraft has 2 places. Sabe o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão criando frases corretas. A gente está se referindo ao avião, a gente acabou de achar uma frase, né? Conjugamos o verbo direitinho ali. Então, essa é a primeira observação e a gente vai precisar disso para quando a gente descrever os aviões lá. It is propelled by a turboprop, it has 2 places, it has 2 seats, it is yellow. Interessante, ó. Gente, isso aqui pode parecer meio básico, mas não subestimem o poder de uma frase simples, porém correta. Percebe? É isso que a gente vai fazer. Nessa resposta, a gente vai criar mais ou menos 7 frases dessas, aí eu vou mostrar como que a gente vai organizar esse negócio. Very good. Então, vocês pegaram a ideia aqui. Primeira coisa, falou de avião? A gente vai precisar conjugar ali, porque avião é it. Agora, legal, vamos misturar lá com a nossa estrutura e construir as nossas frases com aquele vocabulário que a gente viu. Então, agora que a gente já tem ali o vocabulário, a gente já sabe do que a gente vai falar, vamos construir algumas outras frases. É o que vocês estão fazendo no chat. Então, coloquem aí para mim, eu coloquei 2 opções de estrutura. Percebe que quando a gente fala do avião, ou a gente fala que ele é alguma coisa, ou a gente fala que ele tem alguma coisa. Então, com essas 2 estruturas, a gente consegue descrever qualquer aeronave. E a gente não precisa falar só de avião pequeno, né? A gente pode falar de avião grande. It is a quadri-engine aircraft. It is a twin-engine aircraft. It has 150 seats. It is a modern aircraft. Então, falou de avião, vocês só precisam dessas 2 estruturas.
Pelo menos a grande maioria das nossas frases. Dá para falar de outras formas. Mas olha só que interessante, a gente já tem duas estruturas que a gente sabe que está correto, então isso vai te dar mais confiança também. Então, vamos fazer o exercício. A primeira frase aqui, ó, a single engine aircraft. Qual das duas estruturas seria? Seria it is a single engine aircraft ou it has a single engine aircraft? O que vocês falariam? It is a single engine aircraft, porque ela é uma aeronave monomotora, percebe? Seria estranho falar, ela tem uma aeronave monomotora. Não, ela é uma aeronave monomotora, so it is a single engine aircraft. 2 lugares, qual seria a estrutura? Ela é 2 lugares ou ela tem 2 lugares? Oh, it has 2 places. It is a single engine aircraft, it has 2 places. Interessante. Vocês falam que ela é pequena ou ela tem pequena? It is small, it is very light, it is made of metal, ou ela é feita de metal. Então, tá vendo que interessante? A gente começa a dominar essa estrutura de ou ela é ou ela tem. It has, great maneuverability. Deixa eu ver as frases. It has 2 places. Very nice. It has been very good to start the flight hours. Excellent. Very nice. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tendo certeza que a nossa estrutura, as frases estão corretas, as frases estão da forma certa aqui. Então, só aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frases. Can I use 2 seats? Sure. Absolutely. Yes. Então dá para falar. It has 2 seats, it is a tail dragger e por aí vai. Legal, gente. A gente fez a pronúncia, né? Então é engine, a gente fez ali o vocabulário, achamos aqui algumas coisas, alguns adjetivos que a gente vai falar sobre aquela aeronave e o que a gente fez também foi a estrutura. Então agora a gente tem frases. Para a gente organizar tudo isso agora, porque até então a gente tem um monte de frases, mas qual que é a sequência desse negócio? Para a gente organizar tudo, a gente vai fazer a parte que seria a fluência. Porque se a gente ficar só falando essas frases, ficaria meio estranho, né? Então, o que é o lance da fluência? A fluência é onde a gente vai colocar uma sequência no que seria essa nossa resposta. Então, a gente vai fazer aquele começo, meio, fim. Olha lá o nosso actually. Então, isso aqui seria uma sugestão de resposta para a gente garantir a nota lá. Então, vamos ver como ficou. What was the first aircraft to have flown? Eu já comecei com actually. Actually, I remember the first aircraft I have flown was a Cessna 152. Então, façam isso. O que eu fiz? Usei uma palavra, um marcador de discurso ali para começar. Poderia ser uma expressão, igual vocês colocaram aqui. Então, poderia ser, well, to begin with, I remember that the first aircraft I have flown was a Cessna. Well, actually... Então, eu sempre começaria com uma dessas pequenas introduções, uma dessas pequenas impressões, para a gente causar aquele efeito na prova lá, né? Para a gente mostrar mais proficiência. So, as far as I remember, it was a Cessna 152. It was a Paulistinha. It was a P-56. E aí, antes que a gente comece com a resposta, eu nem perguntei para vocês, né? Coloquem aí para mim no chat. Qual foi a primeira aeronave que vocês voaram? Coloca aqui para mim. Eu imagino que deve ter sido uma dessas, né? What was the first aircraft to have flown? Coloquem para mim as aeronaves que vocês voaram. An Aero, Buero. Ó, quem voou Buero, é legal falar com o sotaque, né? Então vai ser Aero, Buero. Paulistossauro, Paulistinha, P-56. Very nice. Então, assim, eu sei que para responder essa pergunta, muitos de vocês vão falar desse tipo de avião. It was an Aero Buero 115,
Paulistinha, eu imaginei a Cessna 152, a Cessna 150. Very nice. Então, a gente vai estar se referindo a essas aeronaves aqui. All right? Bacana. Vamos voltar lá para a nossa sugestão de resposta, porque ela ficou, então, assim. Well, as far as I can remember, to be honest with you, it was a long time ago. Ah, achei o piloto de helicóptero dele, ó. Robinson 22. Robinson 22, faz com sotaque também, para não falar Robinson 22. Então é Robinson 22, very nice. Dentro do curso tem aulas para helicóptero também, tá bem bacana. A gente faz as fotos ali, tá legal. Eu tô com bastante resultado com pilotos de helicóptero também, tô bem feliz. Very good. Então, gente, a gente começou lá a fazer a nossa preparação da nossa resposta. Então, ficou, well, actually, I remember the first aircraft I have flown was a Cessna 152. Let me give you some details. Let me give you some information. Ó, tem algumas pessoas que têm feito a prova e eles estão falando, nossa, Titi, ela ficou me interrompendo, virou meio que uma conversa, ela não deixou eu terminar as respostas e tal. Esse tipo de expressão aqui coloca total o poder nas suas mãos ali. Então, quando você fala, let me give you some details, quem está te ouvindo vai ficar quieto, porque você acabou de indicar, né, que você vai dar ali alguns detalhes, algumas informações. Esse tipo de expressão, ele passa muita confiança, digamos assim, né? Você sabe que você tem o que falar. Então, você fala, well, okay, let me give you some details, let me give you some information about this aircraft. Então, o que você falou? Deixa eu te dar algumas informações, alguns detalhes sobre a aeronave. E aí, a gente começa a fazer a nossa organização do discurso. Para fazer isso, a gente vai usar o first of all. Sabe aquele negócio de falar assim, ó, primeiramente, em segundo lugar, finalmente? Então, é esse efeito que a gente vai causar aqui. As nossas respostas aqui na parte 1, elas vão ter esse começo, o meio e o fim. A gente está sempre procurando por esse efeito nas nossas respostas. Então, a gente fez uma pequena introdução e aí eu coloquei a frase para vocês. Let me give you some details. Let me give you some examples. Let me give you some information. E aí começou, first of all, it has, ó. Então, falei first of all, o meu primeiro marcador de discurso ali, aí eu já estou liberado para começar a soltar as minhas frases, tá vendo? Então, ficou, first of all, it has high wing and 2 seats, one for the flight instructor and the other for the student pilot. Eu expliquei, né? Porque é simples fazer isso. Oh, the aircraft has 2 seats, one for the flight instructor, então um para o instrutor, and the other, e o outro, tá vendo que não é the another, é o outro, só and the other for the student pilot. Fica bacana falar isso. Fiz o meu first of all, falei as minhas primeiras 2, 3 frases, vou falar in addition. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu sei dar sequência nas coisas. Eu tenho fluência, eu tenho proficiência, eu vou organizar o meu discurso. Então, seria em segundo lugar, né? Segundamente, entra o nosso in addition. Seria além disso, digamos assim. Então seria, in addition, the aircraft is very light and it is used for initial flight training. Ó, essa frase aqui, o piloto de helicóptero dava para usar também, tá vendo? The aircraft is very light. A aeronave é bem leve, né? Ela é muito leve e usada para instrução de voo inicial, digamos assim. Finally, this aircraft is great for learning. Oh, boa. Ó, isso aqui, na verdade, eu aprendi esse vocabulário com o Sully Sullenberger. Andei vendo algumas entrevistas dele e ele usa muito isso aqui para se referir a essa habilidade básica, né, fundamental de voo. Então, eu coloquei aqui para gente, ó. Finally, this aircraft is great for learning. Então, essa aeronave é muito boa para aprender. Notem que esse learning, ele veio no ING, porque for é uma preposiçãozinha. Então, quando a gente fala for, quando a gente fala about, quando a gente fala qualquer preposição, before, after, a gente precisa colocar o verbo no ING. Então, por isso que ficou, this aircraft is great for learning. Aí eu coloquei lá, né, essas habilidades básicas de voo, digamos assim, habilidades fundamentais de voo, ficou fundamental flying skills, fundamental flying skills. E eu terminei com, it was a joy to fly.
Então, foi muito divertido, né? Foi muito legal voar esse avião e eu aprendi muito. Lembra que você já voou ele, tá no passado. And I learned a lot flying this aircraft. Ó, legal. Eu aprendi muito voando esse avião e eu coloquei o in order to get. O que é in order to get? In order to get é com intuito de, com propósito de, com objetivo de. In order to get my private pilot license. Então, esse in order to get, ele cria esse efeito, né, da gente falar assim, eu voei esse avião para conseguir a minha primeira licença lá. Então, I flew. Aí você fala o seu avião. Eu voei um T-27 para conseguir fazer tal coisa. Eu voei um Paulistinha P-56 para conseguir a minha licença de piloto privado. I flew. Aí você fala o avião. I flew a Paulistinha ou I flew. Coloquem o avião de vocês aqui. E aí entra in order to get my private pilot license, in order to. Então, percebe que esse in order to, ele significa isso, né? Com intuito de, com propósito de. Eu fiz tal coisa para conseguir tal coisa. E aí esse get, lembra que esse get, ele tem várias substituições que ele pode fazer em inglês. Ele pode substituir vários verbos. Aqui, ele está substituindo o verbo conseguir. Então, o get aqui, ele está literalmente como conseguir, para pegar, né? Esse verbo, ele é muito versátil. Ele pode significar para pegar, assim, de forma mais informal, para conseguir também. Ficaria bem bacana isso. Então, I flew a Paulistinha in order to get my private pilot license. I flew a Robinson 22 in order to get my private pilot license. I flew a Cessna 152 in order to get my private pilot license, que seja. Então, coloquem agora no chat esse exemplo, para ver se vocês pegaram essas manhas aí de usar o in order to. Coloquem o avião que vocês voaram e por que vocês voaram. I flew yada yada aircraft in order to, e aí coloca lá o que vocês conseguiram. Coloca no chat, que daí eu dou uma olhadinha aqui também. Ok? Very nice. Então, tá vendo o que a gente está fazendo? Aos poucos, a gente está construindo boas frases. Aos poucos, a gente está construindo esse contraste. A gente está dando essas indicações de fluência. A gente está dando essas indicações de proficiência. Então, voltando para a nossa resposta para ver como ela ficou, o finalzinho ali. Finally, it was great to fly this aircraft. The aircraft is great for learning fundamental flying skills. It was a joy to fly, and I learned a lot flying this aircraft in order to get my private pilot license. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa resposta? Eu quero que vocês usem isso aqui e aí eu quero que vocês construam agora uma resposta completa. O que seria uma resposta completa? Se vocês fizerem um áudio dessa resposta, vocês vão ver que a gente vai chegar aí a esse quase 1 minuto, 45 segundos, é o tempo mais ou menos que a gente tem para responder cada uma das perguntas ali. I flew Robinson 22 in order to get my private pilot helicopter license. Isso ficou muito bom. Aí agora uma observação. Quando vocês falarem de avião, falou de avião, melhor, falou de aeronave, porque o helicóptero é uma aeronave, né? Falou de aeronave, vocês sempre precisam colocar o artigo antes. Então, eu voei Robinson 22. Então, teria que ser I flew a Robinson 22. Que aeronave vocês estão voando no momento? Coloquem aqui para mim. No momento eu voo um Airbus 320. Como seria essa frase? No momento eu voo um Boeing 737 MAX, 737-800. No momento eu voo um Airbus 350. Todos esses aviões, se eu estivesse falando essas frases em inglês, eu precisaria colocar o artigo ali. Então, vai ser sempre, I flew the Cessna 152 in order to put in the license in the wallet. Interessante. Só que esse wallet aí não é carteira, tá?
Esse wallet é a sua carteira no sentido de carteira onde você coloca o dinheiro e os papel de bala velho. Beleza? Então, wallet é carteira, mas é carteira, essa carteira que vai no bolso, né? Que você coloca aí os seus dólares. Ok? License vai ser, I flew the Cessna 152 in order to put the license in my, I don't know. Yeah, in order to get my license. I flew a helicopter. I flew the Phenom 300 in order to get my light jet license. Nice. Nowadays, I fly a Seneca. Percebe que Seneca começa com consoante, né? Então, vai ser a Seneca. I flew a Tupi in order to get my private pilot license. After that, I flew a twin-engine aircraft. Very good. Ficou muito bom. Só que, de novo, quando você fala I flew twin-engine, né? Na verdade, não precisa, porque ali é plural, tá? A não ser que você esteja se referindo a uma aeronave. Mas a primeira ficou perfeito. I flew a Tupi. Eu voei um Tupi in order to get my private pilot license. Então, gente, tá vendo? Pegando as manhas de alguns dessas transições, essas frases, ó, a gente criou uma frase longa, completa aí dentro da estrutura. Isso é o que vocês precisam para conseguir passar nesse negócio. Nowadays, I have flown a Boeing 737. Falou nowadays, o have flown é de passado. Quando você fala nowadays, você precisa de um tempo verbal de presente. Então, hoje em dia, eu estou voando. Nowadays, I am flying a Boeing 737. Currently, I fly a Seneca 3. Perfect, man. At the moment, I have flown, também não. Para todo mundo que tá falando nowadays, at the moment, não dá para falar have flown, porque have flown é passado. Lá dentro do curso eu tenho uma aula sobre isso, mas só para pontuar aqui rapidinho, deixa eu ir para a lousa aqui. Lá dentro eu tenho uma aula mais completa sobre isso, tá? Mas porque tem bastante gente usando aí, deixa eu só fazer um esquema aqui para vocês, aí vocês podem dar um print aí e usem como referência esse negócio. Então é mais ou menos assim, ó. E como essa pergunta aqui falou have flown, eu acho legal a gente fazer. Então vamos lá, ó. I flew a Cessna 152. Okay. I have flown a Cessna 152. Okay. And I have been flying. I have been flying a Cessna 152. Então vamos lá, gente, ó. I flew a Cessna 152. Para quem não sabe, isso aqui é o tal do passado simples. O que é o passado simples? É quando você usa só um verbo, tá vendo, ó? Passado simples é uma ação. Ó, isso aqui eu vou fazer uma linha do tempo para a gente, tá? Esse pontinho aqui é o presente. Present. O pontinho é o presente. De um lado é o futuro, do outro lado é o passado. Present. É uma linha do tempo. Então, olha só que interessante. O I flew a Cessna 152, você voou essa aeronave no passado. Percebe? Foi uma ação que começou no passado, terminou no passado, e não só isso, a gente sabe quando. Então, para você falar I flew a Cessna, você deveria me dar alguma indicação de quando que foi esse negócio. Você deveria me dar alguma indicação de tempo. Então, quando vocês falam I flew a long time ago, que mais? Quando vocês falam a data, in 2009, I flew a Cessna in the beginning of my career in 1995. Tá vendo? Então, o passado simples em inglês, que aqui vai ser I flew, a gente precisa indicar quando que aquela ação
aconteceu lá no passado. Percebe? Falou I flew, simple past, a gente precisa dessa indicação aqui, ó, de quando que foi no passado. Essa é a grande diferença de I flew e I have flown, porque I have flown é eu voei também, só que o foco dessa comunicação aqui, o foco dessa estrutura I have flown não é no tempo, não importa quando, pode ter sido ontem, mas também pode ter sido 10 anos atrás, eu sei que foi no passado. Percebe? Mas não importa quando. Por quê? O que importa quando você fala I have flown, a gente traz esse foco para experiência. Então, quando você usa I have flown, você tem essa importância. A gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado, não importa quando, mas essa coisa, ela te trouxe essa experiência, né? Que agora que a gente pode falar sobre isso no presente. Então, o I have flown é uma ação de passado também, só que é um passado que não importa quando. E aí o foco aqui é na experiência. Então, por exemplo, quando vocês falarem dos aviões que vocês já voaram em inglês e não colocarem uma data, vocês estão livres para usar o have flown. Ah, na minha carreira, eu já voei vários aviões, como, por exemplo, um Irapuru, um King Air, um Citation Jet. Então, tá vendo quando eu falo, oh, I have flown many kinds of aircraft. Ó, já voei vários tipos de aeronave. I have flown many kinds of aircraft, such as, tais como, né? E aí você solta a lista de aeronave. Percebe qual que é a função do I have flown? É falar de um passado que não importa quando. É um passado que o que importa, na verdade, é a experiência que a gente teve de ter voado aquele avião ali. Alright? Então, a caráter de tradução, I flew a Cessna e I have flown a Cessna significa a mesma coisa. Assim, para tradução, eu voei um Cessna, eu voei um Cessna. Ok? E a última estrutura é a mais fácil de todas, porque I have been flying, vocês vão usar para se referir a uma ação que começou no passado e ainda continua no presente. Então, isso aqui, você começou a voar lá um Cessna 152 e hoje em dia você ainda voa um Cessna 152. Esse é o contexto para você falar I have been flying a Cessna 152. Então, peguem aí a aeronave que vocês estão voando no momento e façam essa frase. No momento, eu voo um Boeing 737 para uma linha aérea brasileira. So, at the moment, I have been flying a Boeing 737 MAX. E aí usou I have been, a gente tem duas opções. Ou você fala desse período de tempo, então ou você indica que essa ação ela acontece por um certo período de tempo, então a gente falaria for. Oh, I have been flying a Boeing 737 MAX for 2 years, for 10 years, for such and such. Então, falou for, você está falando sobre esse período de tempo. Ou o que você pode fazer é indicar quando que aquela ação começou. Oh, I have been flying a Boeing 737 since I started at Go Airlines. Oh, I have been flying a Boeing 737 since 2001, since 2002, and so on. Então, como vocês estão colocando ali, I have been flying a Seneca. Esse cara, ele começou a voar um Seneca lá atrás e ele ainda voa um Seneca. I have been flying an Airbus A320-21 for 3 years. Beautiful. Então, tá vendo que legal? Uma frase na estrutura correta aqui. É esse tipo de frase que a gente vai usar na nossa prova. Essas frases que a gente sabe que a estrutura está correta. Falou I have been. Nesses contextos, o último verbo ali tem que estar sempre no ING. Mas, enfim, gente, dentro do curso eu tenho essas aulas um pouco mais completas. Eu só pontuei porque eu percebi que vocês estão usando bastante ali. Mas, hoje,
intuito da nossa aula era desenvolver essa resposta aqui completa para a perguntinha, né? What was the first aircraft you have flown? Então, peguem aí um papel, uma caneta, usem o chat aqui se vocês quiserem, e aí esse fica o meu desafio para vocês. Construam uma resposta que tenha esses marcadores. Você precisa de uma expressãozinha para começar, você vai parafrasear o tópico da pergunta, e aí a gente vai organizar sempre nesse começo, meio e fim. Como que indica começo? Falando first of all, falando in the first place, falando firstly. Como que eu indico que eu estou no meio? Eu vou continuar in addition. Além disso, finally. Então, tentem usar o in order to, e esse é o meu desafio para vocês, para a gente criar uma resposta que você vai preparar e se o examinador te fizer lá essa pergunta, a gente tem uma ótima resposta ali para usar. E essa foi a aula, meus amigos. Eu quero agora que vocês façam o desafio. Vocês podem mandar para mim, para eu corrigir. Eu sei quem a maioria de vocês são. Quem for aluno novo, chegou aqui meio perdido, pode me mandar. Pode ser aqui pelo YouTube mesmo, pode ser pelo site, pode ser pelo meu Instagram também. O Instagram da escola, você pode mandar ali a sua pergunta lá, a sua resposta, que daí eu faço as correções também. Então, essa daqui foi a nossa primeira aula sobre como responder as perguntas na primeira parte do teste. No nosso curso preparatório, é isso que a gente faz. A gente aprende e prepara esses tópicos para que quando o examinador te faça ali uma das perguntas, você tenha lá como desenvolver aquele tópico. It was a Seneca. Is that correct? Yes, sir. I flew a Seneca. I have been flying a Seneca. I have flown a Seneca. Falou de avião, tem sempre esse artigo ali. All right? At the moment, I'm flying a Cessna 152, a single-engine aircraft. Beautiful. Cara, ficou muito bom e essas frases que vocês colocaram. Usem esse tipo de estrutura para construir as suas respostas. Ok? Então, isso aqui foi uma sugestão de resposta para que vocês usem como template. Usa como guia. Coloca lá as suas frases que vocês vão mandar bem aí nas suas respostas, ok? Mas não terminem aqui. O curso, ele continua, ok? Montem para mim a resposta. A maioria de vocês eu tenho no WhatsApp, me manda ali que eu consigo dar um feedback. Como usar first and foremost? First and foremost significa first of all. É só uma forma mais formal de você falar primeiramente. Então, first of all, eles são sinônimos. É que first and foremost seria o mais importante de tudo, acima de tudo, digamos assim. First of all, thank you very much, man. I love you. You are the best teacher ever. You are the best pilot ever. Thank you very much, sir. Eu sei quem são cada um de vocês. Muito obrigado e a gente se vê amanhã. Amanhã tem aula, não percam também. Amanhã a gente vai fazer a parte 2 e eu vou passar essa sequência de frases para vocês também, para a gente mandar bem na segunda parte do teste lá. Thank you very much, todos vocês. Já passou 1 hora, olha só, foi bacana, né? Façam o exercício, criem aí essa resposta, mandem para mim e aí eu dou lá um feedback para vocês. Alright? Então amanhã, mesmo horário, às 8 da noite, a gente vai fazer a parte 2 do teste. Eu vou tocar alguns áudios para vocês também, então não percam a aula de amanhã. Thank you so much e a gente se vê amanhã. Quero todo mundo que estava na aula hoje, na aula de amanhã, ok? Thank you. Bye, bye.